Olá! Então aqui a gente vai explorar a atividade 3, Interações Ecológicas, o caderno Trilhas de Aprendizagem do 7º ano da Secretaria Municipal de Educação, ok? O tema Interações Ecológicas vai ter aí dentro toda aquela ideia de relações que se estabelecem entre dois seres vivos da mesma espécie, que a gente chama de relação intraespecífica, ou entre espécies diferentes, que a gente chama de relações interespecíficas. Nas relações ecológicas ou interações ecológicas, a gente vai ter tanto relações em que algum ser vai ser beneficiado, ou os dois vão ser beneficiados, ou relações em que alguém vai ser prejudicado, ou ainda a gente tem indivíduos que vão ser neutros, nem ganham nem perdem nas relações, ok? Que a gente chama de indiferentes. Então, a gente chama essas relações que alguém perde, alguém é prejudicado, de desarmônicas, e nas relações harmônicas são aquelas em que todos os envolvidos ganham alguma coisa, ou pelo menos ninguém perde, ninguém sai prejudicado, tá? Então, começando aqui, trilha de conhecimentos, nessa atividade você irá compreender como as diferentes espécies de seres vivos se relacionam entre si e com outras espécies, de maneiras vantajosas, são beneficiados, né, aquela que a gente representa pelas relações mais, ou não para ambas. Então, alguém pode ser prejudicado e a gente pode representar isso pelo símbolo matemático menos, né, de subtração, ou indiferente, zero. Interações ecológicas. Aqui cabe uma leitura atenciosa e assim, eu já comecei a grifar alguma parte do texto, sugiro que vocês façam a mesma coisa, porque lá no exercício ele vai pedir as informações aqui, que ele fez uma revisãozinha nesse texto de interações ecológicas, tá? Então, começando, interações ecológicas. No mundo natural, nenhum organismo existe em absoluto isolamento, e cada um deles interage com o meio ambiente e outros organismos. As interações de um organismo com seu meio ambiente são fundamentais para a sobrevivência dele e o funcionamento do ecossistema como um todo. Em um ecossistema, encontram-se várias formas de interações entre os seres vivos. Essas interações se diferenciam pelos tipos de dependência que os organismos mantêm entre si. Algumas dessas interações se caracterizam pelo benefício de ambos ou seres vivos, de ambos os seres vivos ou de apenas um deles. Como exemplos de interações ecológicas temos o inquilinismo, que é um tipo de associação em que apenas um dos participantes se beneficia, sem causar qualquer prejuízo ao outro. Nesse caso, a espécie beneficiada obtém abrigo ou ainda suporte no corpo da espécie hospedeira. Vou continuar aqui até o final, colocar em um grifo nessa associação, ok? Então, inquilinismo. Alguém vai conseguir benefício tendo moradia ou suporte no corpo de um outro ser vivo. O ser vivo que faz isso, consegue proteção, consegue abrigo, ele é mais da relação, ele é o beneficiado. E aquele ser que vai ali servir de suporte, ele não é nem prejudicado, nem beneficiado, ele é o que a gente chama de indiferente. Tá? Nem ganha nem perde. Então, nosso exemplo da bromélia vivendo em cima de uma árvore, a bromélia é o ser mais, é o ser beneficiado, o cedro não é nem beneficiado nem prejudicado, tá? Continuando no texto, outro tipo de interação ecológica é a predação. Vamos aqui depois grifar o que é importante pra gente. O que seria essa predação? Onde há um predador, o organismo que está caçando, que se alimenta de suas presas, o organismo que é atacado. Ok? Temos aqui a definição da predação. Importante deixar aí destacado, grifado. Vocês podem até mudar de cor, né? Para depois poder retomar com facilidade essa informação. Já no parasitismo, um organismo denominado parasita vive dentro ou sobre o corpo de um outro organismo, chamado de hospedeiro, do qual retira alimento para sobreviver. Pessoal, tem uma diferença aqui que é importante a gente frisar. No inquilinismo, um ser vive no corpo do outro, mas não prejudica ele. No parasitismo, existe prejuízo. Por quê? Aquele ser que tem um parasita, digamos, uma criança que tem um piolinho, o piolinho está tirando sangue daquela criança,
tirando nutrientes, isso vai prejudicar a criança. Uma infestação de piolhos muito grande, você poderia ter uma criança ficando anêmica, mais fraquinha. Numa outra relação, o pernilongo que vem e te pica durante o sono, não é? Ele vai estar causando prejuízo. A gente tem alguns desses mosquitos que são inclusive vetores de doenças, como é o Aedes aegypti, no caso da dengue, da febre amarela, chikungunya, zika, enfim. Né? Então, diferença de inquilinismo e parasitismo. No parasitismo existe prejuízo. Então, no exemplo que eu dei, criança piolinho é beneficiado, a criança sai perdendo. Né? Você sendo picado por um mosquito, o mosquito sai beneficiado, né, o pernilongo, e você sairia prejudicado. Continuando aqui, existem outras interações ecológicas que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, mas também há relações ecológicas que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, como é o caso da sociedade de abelhas. Eu vou deixar grifado porque daqui a pouco ele vai apresentar um outro texto que vai falar um pouquinho mais sobre essa associação, tá? Leia mais sobre o assunto no final da atividade. Vamos praticar. Então, aqui começam os exercícios propriamente ditos. No exercício A, associe as interações ecológicas com as descrições. Aqui eu sugiro que vocês voltem ao texto e tentem localizar, encaixar aquela letrinha no complemento que você acha que melhor descreve essa relação. Por exemplo, associação em que o indivíduo de uma espécie instala-se no corpo de um indivíduo de outra espécie de onde tira alimento. Será que é predação? Será que é inquilinismo? Será que é parasitismo? Se você se perder, lembra que a gente grifou ali no texto as partes mais importantes do que eram definição desses tipos de relação ecológicas? Vai lá, revisita, tá? Que vai ficar bem facinho para você saber quem é quem aqui. Então, basta preencher com as letrinhas quem é A, quem é B, quem é C, nesse espaço em branco. Página 88, lição B. Leia os exemplos e escreva qual interação ecológica correta. No final do material de vocês, do videozinho sobre relações ecológicas, eu coloquei uma chave de identificação que facilita a gente fazer esse raciocínio, tá? Então, sugiro que vocês abram e tentem pensar dessa forma. Aqui é bem facinho esses exercícios também. Com o próprio material do Trilhas, vocês dão conta de responder. Então, vamos ver os exercícios, vamos tentar descobrir qual é a predação, qual é o inquilinismo, qual é o parasitismo, partindo de um exemplo. Os carrapatos alimentam-se do sangue dos animais, como macacos e capivaras, podendo ali completar todo o seu ciclo de vida. Também podem transmitir doenças ao animal picado. Muito bem, quem são os seres vivos citados aqui? A gente falou de carrapatos e de hospedeiros, como macacos, capivaras. Quem ganha, quem perde nessa relação? Perceba que o carrapato não mata seu alvo ali, a capivara, para se alimentar dela, tá? Então, essas ideias, olha, tem alguém que ganha, alguém que perde, um ser está no corpo do outro, causando prejuízo, mas não matou ele para se alimentar dele. Que relação é essa, tá? Que o próprio exercício te dá só 3 opções, então fica bem tranquilo para você responder. Segundo exemplo, as bromélias, aqui tem a foto da bromélia no cantinho, tá? Tá um pouquinho fora de foco, mas essa é a bromélia que está aqui em cima de uma árvore. As bromélias podem crescer sob o tronco de árvores, que servem de suporte para que elas recebam luz mais facilmente para a fotossíntese. As árvores hospedeiras não sofrem nenhuma alteração e podem crescer normalmente. Aqui se pergunte, a bromélia está vivendo no corpo de outro ser, está causando prejuízo? Não está. Ela está roubando o alimento dessa árvore? Não está. Então, essas perguntas, se você tiver em dúvida, tente se fazer, porque ele vai te ajudando a chegar no raciocínio correto para chegar a qual é essa relação ecológica. Essa terceira, que é uma coruja, tá? Tá no solo. Algumas corujas fazem ninhos enterrados no chão, tá? Esse é um exemplo de coruja desse tipo. Então, as corujas são caçadoras e se alimentam de ratos e cobras. Muito bem, a gente tem 3 opções. Essa é mais facinho. Coruja ganha ou perde? Rato e cobra que serve de alimento ganha ou perde? Ela matou ou não esse ser para se alimentar dele? Ok? Aqui o próximo texto. Um exemplo de interação ecológica que ocorre entre indivíduos da mesma espécie e a sociedade. Aquela que a gente chamou no comecinho da explicação de intraespecífica, tá? As abelhas são insetos que vivem em sociedades.
Elas são conhecidas há mais de 40 mil anos e contribuem para a polinização, ajudando enormemente a agricultura, a produção originária de mel, geleia real, cera e própolis. Uma colônia abriga entre 300 e 1.000 indivíduos. Na colônia, cada abelha tem uma função específica. Existe a abelha rainha, as operárias e os zangões. As operárias constroem favos maiores para acomodar as larvas quando é época de multiplicação da colônia, ou se uma nova rainha se tornar necessária, além de proteger a colmeia. O zangão também tem função de proteger a colmeia de outros insetos que possam ameaçá-la, além de fecundar a rainha. A abelha rainha é personagem central da sociedade. Seu tamanho é quase 2 vezes maior do que das operárias e suas funções do ponto de vista biológico é a postura de ovos e manter a ordem na colmeia. É a única fêmea com capacidade de reprodução. Então, na sociedade das abelhas, a abelha rainha única que é capaz de se reproduzir. Para ter mais informações sobre esse tipo de associação, eu sugiro que vocês voltem ao material de relações ecológicas, o videozinho, tem texto base também, que vai dar uma explicaçãozinha de dar uma aprofundada nessa relação. Lembrando que as abelhas, além dessa importância que eles dão aqui, de originário de mel, gera cera, própolis, coisas que têm valor comercial, o destaque que é dado aqui à agricultura. Então, a maior parte dos alimentos que a gente consome dependem da polinização das abelhas, tá? Então, se não tiver a polinização das abelhas, a gente não tem formação de frutos. As plantas precisam dessas abelhas para se reproduzir. E a partir do momento que elas são polinizadas, elas vão gerar as flores e vão dar origem aos frutos que a gente consome, ok? Sem fruto, sem semente. Então, grande parte da nossa alimentação nas cidades e em todo o planeta, não só da nossa espécie, como de todas as espécies com que a gente compartilha esse planeta, estaria aí ameaçada se a gente tivesse a eliminação das abelhas, ok? Essa sequência é bem simplesinha, então daqui a pouco a gente vai voltar para a próxima atividade. Boa sorte, cuidem-se, e se tiver alguma dúvida, por favor, posta tanto aqui nos comentários como lá no Classroom, tá bom? A gente está aqui para ajudar vocês em todo esse processo de estudo em casa. Grande abraço!